Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A proteção ambiental ainda não tinha sido assunto do programa. E hoje, então, estamos suprindo essa omissão, pois esse é um tema que se identifica com o Ministério Público desde sempre, desde antes da Constituição Federal, quando foi incluído entre as suas funções institucionais. Aqui no Rio de Janeiro, temos um exemplo que confirma isso, pois os primeiros órgãos especializados na matéria foram criados em 1985 e os promotores atuavam corajosamente aplicando a legislação que havia na época. Onde há dano ou ameaça de dano ao meio ambiente, o promotor é chamado a atuar. E sobre essa atuação, hoje vamos conversar com um especialista. O meu convidado é André Dickenstein, que é titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Três Rios, e integra a ABRAMPA, onde é diretor da Escola Superior de Estudos sobre o Meio Ambiente. Ele também é mestre em Direito do Ambiente pela Universidade de Lisboa. Boa tarde, André. Obrigada por aceitar o nosso convite. Como esse é um assunto, como eu disse, ainda não foi tratado aqui, eu quero começar a nossa conversa pedindo a você para contar um pouco para nós como é a rotina do promotor do meio ambiente. O que você faz? Obrigado, Heloísa. Uma satisfação estar aqui na sua presença. Obrigado, Amperge. Obrigado à Rádio Roquete Pinto. E para falar um pouquinho da atuação do MP, eu gostaria de falar assim, esse contexto em que se dá a atuação do Ministério Público, né? Então, assim, a questão ambiental, a gente no século XX pode dizer que teve o despertar da consciência da questão ambiental, a afirmação dessa agenda em nível global, né? Desde o início do século XX, com a Carta da Terra, a Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, depois o Relatório de Roma, a Convenção de Estocolmo, Rio 92, tudo isso foi um processo gradual, né, de expansão da afirmação da agenda ambiental no mundo, né? E hoje, né, no século XXI, a gente vive o que talvez se possa chamar de era das consequências, né? Já não cabe mais o alerta. A gente já está em meio à emergência climática, por exemplo, né? Já experienciamos uma pandemia, né? Então, a gente já está na era das consequências daquilo que ao longo do século XX foi se avisando. Ao longo do século XX surgiu esse artigo, A Tragédia dos Bens Comuns. E o que diz esse artigo lá de 68? Vem dizer justamente que os bens ambientais são bens sem dono. E essa é a tragédia do bem sem dono, não tem quem cuide dele. Esse é o meio ambiente, né? Quem é que vai cuidar da qualidade do ar? Quem é que vai cuidar das florestas, né? Dos animais? Esses são os bens ambientais, bens comuns, que não têm dono e, portanto, tem uma fragilidade na questão do cuidado. E mais ainda, se a gente pensar que a questão ambiental é uma questão intergeracional, né? Quem é que vai cuidar do meio ambiente para as futuras gerações, que nem estão entre nós para se afirmar, para se defender, né? Então, essa é a dificuldade da questão ambiental entre nós. Uma segunda dificuldade, quem coloca é Canutilho, né? que mostra esse descompasso da agenda ambiental e a agenda eleitoral democrática, né? A agenda eleitoral, o ciclo eleitoral da democracia moderna é um ciclo curto, de 4 anos, 5 anos, 8 anos. E a agenda ambiental tem um ciclo longo, é um ciclo de muitas gerações, de 30, 50 anos, né? Quando a gente fala assim, vamos então resolver o problema do saneamento básico no Brasil, de quantos anos a gente está falando? De 50? De 100? Né? Da drenagem urbana, qual é o horizonte para a gente endereçar esse problema no Brasil? Né? 100 anos? Não sabemos. E o ciclo eleitoral é muito curto. Então há esse descompasso que Canutilho fala. Os políticos não conseguem angariar resultados, né, dessas iniciativas, colher resultados em termos eleitorais, não é isso? Sim, exatamente. A agenda do político é de imediato prazo. Melhor, né? Inaugurar uma ponte. Pois é, mais visível, né? Do que cuidar do meio ambiente. Pois é, em muitos casos, o cálculo eleitoral, o cálculo da democracia, né,
não contempla, não é amplo o suficiente para abarcar a questão ambiental na sua profundidade, né? Então é dentro desse contexto, né, da tragédia dos bens comuns, do descompasso entre a agenda ambiental e a agenda democrática, eleitoral, em que se coloca a atuação do MP, que é esse ente que tem muitas missões, entre as quais a de tutelar o meio ambiente, né? E não por acaso também, justamente por ser um bem sem dono, né? Em que se amplia largamente o espectro de sujeitos ativos da proteção ambiental, de modo que todo e qualquer cidadão é parte ativa legítima para a proteção do meio ambiente, por meio, por exemplo, da ação popular, por meio também da sociedade civil organizada, das ONGs, né? As ações civis públicas, a participação em conselhos de meio ambiente, conselhos municipais, estaduais, o CONAMA, também Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, nessa ampliação do espectro de possíveis protetores do bem ambiental, não é? Entra também o Ministério Público, com uma importância muito grande. Então, nesse contexto, né, eu me coloco como promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, né, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Três Rios, onde a gente cuida de 6 municípios nas matérias de meio ambiente e também de saúde pública, a improbidade administrativa relacionada à saúde pública e ainda um pouquinho num certo município da parte da tutela coletiva do idoso e da pessoa com deficiência. Então, um pacote bem amplo de atribuições, né? Mas a minha história, a minha inclinação sempre pendeu para o lado do meio ambiente, né? Os meus estudos e a minha atuação sempre procurou estar canalizada para essa área. E hoje também tenho a alegria de estar diretor da Escola Superior da Abrampa. A Abrampa é uma associação civil sem fins lucrativos, associação brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente. Reúne colegas voluntários interessados ou com atuação que queiram participar da associação no Brasil todo. Então, os Ministérios Públicos dos Estados, da União, Ministério Público do Trabalho, Ministérios Públicos dos Tribunais de Contas também integram a Abrampa. E é esse lugar que dinamiza muito as trocas de experiência, as trocas de materiais, de estudos, né? Então, é nesse contexto geral em que eu me coloco e a gente, na atuação pelo Ministério Público, vem sendo chamado cada vez mais pela sociedade a responder a anseios de longa data que a gente não tem conseguido um bom caminho, por exemplo, na parte de saneamento básico, né? Na parte da política habitacional, né? Das áreas de risco, dos desastres. O Ministério Público tem sido chamado a dar resposta, né? O sistema de justiça tem sido chamado a dar resposta a essas agendas, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem sido chamado sistematicamente a se manifestar sobre a agenda ambiental no país. Vamos falar disso mais à frente, mas sem querer te cortar e já cortando, né, como dizia o Jô Soares, tem o Ministério Público esse protagonismo, né, que desde sempre, como eu disse, envolvido e identificado como o ente incumbido da proteção ambiental. Mas a sociedade civil organizada também tem um papel nisso, né? Você mencionou aí um evento importante mundial, que foi a Rio 92, e depois teve a Rio +20, mais recentemente. Você acha que isso, em alguma medida, impulsionou a participação das associações nessa missão? Quer dizer, o Ministério Público compartilha esse trabalho com outras pessoas ou ainda não? Sim, as atuações mais interessantes são aquelas em que há união de esforços, não é? Onde a sociedade civil entra em sinergia com o Ministério Público, por exemplo, e muitas vezes até em sinergia com o próprio Poder Executivo, né? Com os órgãos ambientais, com as secretarias municipais de meio ambiente, para que a gente possa, de maneira cooperativa e não de maneira adversarial, endereçar esses problemas da vida, né? É muito bom quando a gente encontra essa união de esforços, né? Essa comunhão de interesses que colocam os atores todos partilhando do caminhar, não é? Partilhando da construção de uma solução. Então, sim, a sociedade civil dinamiza muito o Ministério Público
e vice-versa, muitas vezes vem pedir socorro, né? Por exemplo, tem um caso aqui, não vou particularizar, mas enfim, a sociedade civil nos procurou dizendo que no Conselho Municipal de Meio Ambiente de uma cidade nossa, na nossa promotoria, não havia paridade de representação entre o poder público e a sociedade civil, né? Então, aí a sociedade civil pedindo uma ajuda para o Ministério Público para que ela possa ter garantida essa paridade no Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? E essa é uma paridade que já foi reconhecida e afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que também teve que se manifestar sobre essa mesma questão no âmbito do Conselho Nacional de Meio Ambiente. E foi afirmado pelo STF que há um dever mínimo de paridade. Os conselhos são espaços em que são espaços para dar voz à sociedade civil, né? E não para dar voz ao poder público, que já tem os seus canais próprios de manifestação, né? Mas em termos de atuação em juízo, as associações hoje têm uma participação mais efetiva? O Ministério Público funciona nesses processos, né? Como custos legis. Você vê isso acontecer? Sim, temos bastante atuação de associação, seja ajuizando diretamente a ação e atraindo a atuação custos legis do Ministério Público. O que é a atuação custos legis para o nosso público leigo? É a atuação como fiscal da lei, né? O Ministério Público entra no processo fiscalizando o desenrolar daquele procedimento, daquele processo. Então, quando a associação ela entra com a ação, quando ela é parte autora, o Ministério Público assume essa atuação de fiscal no processo. Outra hipótese é o próprio Ministério Público ajuizar essa ação, ser a parte autora desse processo, né? E essas associações serem chamadas a contribuir para o debate, chamar a figura que se chama de amigo da corte, né? Amicus curiae. Então, essa sociedade civil, por ter um conhecimento de causa, né? Por ter uma aptidão temática, uma aptidão técnica para aquela questão que está sendo posta no processo, ela é chamada a contribuir para o debate público. Então, existem essas várias formas de atuação, de parceria, né? Não necessariamente parceria no sentido de terem a mesma opinião, né? Porque o Ministério Público, como fiscal da lei, pode opinar contrariamente àquela pretensão inicial da parte autora, da sociedade civil, mas num sentido mais amplo do sentido da parceria. Me parece que na proteção ambiental é um dos temas em que o Ministério Público mais precisa de apoio da sociedade, como você disse, e apoio técnico, né? Então, há um corpo aí de peritos e pessoas que vão apoiar, enfim, vão contribuir para que essas ações aconteçam. Como é que esse trabalho se dá no âmbito do MPRJ? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, assim como os Ministérios Públicos em geral, tem o seu corpo de peritos, né? E esse corpo de peritos atende essas demandas, essas solicitações de análise técnica das promotorias de justiça. Mas, para além desse corpo estável de peritos do Ministério Público, sim, existem várias estratégias de cooperação técnica com outros órgãos da administração pública, com órgãos da sociedade civil. Então, por exemplo, a própria Abrampa é um ator da sociedade civil, né? Porque é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, não é uma associação institucional, não é uma associação de governo, né? E a própria Abrampa, de que falamos mais cedo, ela atua, por exemplo, emitindo notas técnicas para o Congresso Nacional em grandes debates da área de meio ambiente. Ela atua como amicus curiae, amigo da corte, intervindo em grandes debates no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, né? Então, as associações, de um modo geral, têm sim essa importância de enriquecer o debate. E o Ministério Público se vale, sem dúvida, disso. Por exemplo, na época da pandemia, né, não é propriamente uma questão de meio ambiente, mas acaba sendo de uma maneira mais ampla, é uma questão sanitária, ambiental. O Ministério Público se valeu muito do conhecimento que a Fiocruz produzia e encaminhava, né, para a sociedade civil, e isso era absorvido pelo Ministério Público até de maneira informal, não necessariamente dependendo de cooperação técnica, embora até haja, né, para o desenrolar das suas ações ministeriais. Então, essa parceria, né, do Ministério Público com a sociedade civil, com órgãos de governo, ela, para além do corpo estável de peritos do próprio Ministério Público, são estratégias adicionais muito importantes para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Uma crítica que se faz ao MP nessa matéria é que a sua atuação seria marcadamente repressiva, reativa, né? Buscando somente a reparação
do dano ambiental. Você acha que procede essa crítica? O Ministério Público tem o DNA da atuação repressiva, né? Vem da área criminal e a partir daí vem desenvolvendo essas outras áreas de atuação, que são áreas de promoção de políticas públicas, né? Área ambiental, área do consumidor, assistência social, educação, saúde, idoso, pessoa com deficiência. Tudo isso foram fronteiras que foram se expandindo na atuação do Ministério Público. É uma mudança cultural profunda, né? A gente está falando de um passado recente, porque isso é da Constituição Federal para cá. Né? Estamos falando de 30 e poucos anos. É verdade. Um pouquinho antes da Constituição Federal, a Lei de Ação Civil Pública, que é de 85, né? E até antes dela, a Lei de Ação Popular, da década de 60, né? E isso foi evoluindo, né? Veio o CDC, trouxe grande dinamismo, dando grande desenvolvimento para essa área da tutela coletiva. Então, voltando à questão inicial, sim, o MP tem esse cacuete da atuação repressiva, né? E aos poucos foi assimilando novas perspectivas de atuação. E eu acho que hoje a gente precisa entender melhor qual é o papel do Ministério Público como controlador externo e não como protagonista de políticas públicas. Qual é o papel do Ministério Público no controle externo de políticas públicas, né? Quer dizer, como é que a gente para de atuar, por exemplo, na área de saneamento básico, para de atuar de bueiro em bueiro? O bueiro está entupido, o bueiro está vazando esgoto para a rua. Como é que a gente sai da atuação paroquial, rua a rua, bueiro a bueiro, poste a poste, escola a escola, e passa para uma atuação sistêmica, para uma atuação de política pública? E isso requer uma transformação de mentalidade, uma transformação do seu instrumental, né? O corpo de peritos já não pode mais ser um perito de um ato ilícito, né? De uma situação ali estanque, danosa, por exemplo, desmatou uma área, aí vai lá o perito fotografa, né? Mede, pronto, está ali uma fotografia, né? Um laudo pericial daquele fato que se encerrou, embora as suas consequências não se encerrem, né? O ato ilícito se encerrou. Depois, a gente precisa aprender a trabalhar a política pública, que é uma coisa dinâmica, que você tem que ter resultados, você tem que ter planejamento, você tem que ter métrica, você tem que ter uma metodologia, você tem que ter um corpo auditor, não é? Então, o Ministério Público, acho que ainda precisa amadurecer a sua atuação na parte de política pública, entender qual é o seu papel, que não pode ser assumir o protagonismo da política, porque esse protagonismo é do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? E aí a gente precisa entender como é que o MP entra de modo a fiscalizar, de modo a dinamizar, de modo a induzir, né, bons resultados nas políticas públicas e sair um pouco daquela atuação mais clássica, repressiva, de um fato estanque. Eu concordo com você, mas eu acho que talvez essa mudança, né, como eu disse, uma mudança cultural que é relativamente recente, do ponto de vista institucional, né, do Ministério Público como instituição, uma mudança de papel ou uma evolução do seu papel na própria sociedade e com uma ampliação extraordinária, né, das matérias em que ele está incumbido aí da tutela, da proteção. Quer dizer, isso levou um tempo até que os promotores se aparelhassem, se formassem nesses assuntos específicos, que se constituísse esse corpo de técnicos de apoio, todas essas medidas estruturais. Mas tem uma questão que eu acho que ultrapassa um pouco esse aspecto meramente material, que é a visão mais programática. Quer dizer, seria imaginar que se pudessem chegar a programas de atuação com talvez um viés mais preventivo, né? Mas você acha que, primeiro, desdobrando a pergunta em duas, isso seria interessante? E, caso afirmativo, como isso se daria na prática, uma vez que raramente há consenso até entre os próprios colegas sobre o que é prioritário num determinado momento? Você não acha? Como é que a gente supera essas dificuldades? É verdade. Falei muito. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Falei muito. Mas mais do que necessário, é essencial. A gente precisa entrar, sim, nesse novo mundo de atuação, que é uma atuação programática, né, como se coloca,
eleger as prioridades é super difícil, né? Cada um vai ter a sua opinião, mas a gente precisa, em primeiro lugar, exercer o debate, né? Em segundo lugar, a Constituição já dá boas dicas do que seja prioritário, né? E a gente precisa entender também as limitações dos recursos internos, né? Não adianta achar que a gente é capaz de abraçar o mundo com as pernas, porque não somos, né? Então, entender as nossas limitações e escolher onde é que a gente quer incidir com prioridade, né? E daí estruturar parcerias com outros órgãos públicos, né? Para a gente poder ter essas análises, esses diagnósticos de política pública que a gente tanto precisa para poder, então, tomar decisões de atuação, né? Tudo isso, sim, é mais do que importante, é essencial. Como fazer? É uma curva de aprendizagem longa, né? A gente precisa se arriscar um pouquinho e começar a ensaiar esses passos. E daí começar a entender onde é que a gente errou, onde é que a gente acertou e ir ajustando o curso. A gente hoje exerce uma tutela coletiva bastante amadurecida em relação ao que exercia há 30 anos atrás, né? Sem dúvida, sou testemunha disso. Pois é. Com certeza. E a gente precisa continuar nesse processo, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal afirmou o tema de repercussão geral 698, na área da saúde, em que ele diz que o judiciário pode sim intervir na política pública a cargo do Poder Executivo, né, em casos de violação de direitos fundamentais. E o Poder Judiciário deve preferencialmente fixar metas para o gestor, e o gestor definirá o caminho a ser traçado, ser trilhado, claro que pautado pela legalidade, né? Mas ele é que definirá o modo de chegar àquela meta fixada, né? Que não é fixada propriamente pelo juiz, ele só repete a meta que a Constituição e a legislação já estabelecem, né? Então, o Supremo Tribunal Federal já percebeu e já afirmou isso ao dizer: não vamos nós ditar as regras, o caminho a ser percorrido. Nós vamos fixar a meta e o gestor é que vai definir como é que ele chega lá, né? Então já é uma transformação do judiciário que precisa ecoar em nós, né? Mas me parece que seria importante também enfatizar um ponto que é uma característica da atuação dos promotores, é muito isolada, né? A eleição dessas prioridades e elaboração de programas, de metas, como você está dizendo, dependeria de um diálogo permanente entre os colegas. E isso não acontece pouco ainda, você não acha? É verdade, o diálogo é difícil. Mas não quero deixar uma palavra de desestímulo, não. Eu acho que os grupos, e você coordenou os CAUs, né, o Centro de Apoio Operacional, também tem esse papel, não? Sem dúvida. É papel de todos nós buscar o diálogo, né, com muita humildade, porque no diálogo que a gente vai crescer, né, vai testar as nossas teses, vai ouvir a tese do colega, né, e a gente vai nessa troca crescendo. O Centro de Apoio, sem dúvida, é um facilitador desse processo, né, mas é uma dinâmica difícil também. Cada um está ali tendo que realizar o seu trabalho, né, na sua batalha diária, com as suas funções familiares e tudo. Então, a gente entende e vive essa dificuldade, né? Mas é algo também que a gente precisa encontrar caminhos de superação e realizar reuniões de trabalho onde a gente possa discutir entre nós os casos, as dúvidas, né? As angústias, e juntos tentar definir caminhos úteis, né? para o avanço do trabalho. Agora, precisa de algo maior também na definição das prioridades institucionais, porque não basta o colega, na sua promotoria, definir qual que é a sua estratégia se não tiver o respaldo do Conselho Superior, se não tiver o respaldo da Corregedoria, do Centro de Apoio, até do GAT, né? Porque se o GAT disser, olha, eu não tenho condições de prestar esse assessoramento técnico... O grupo de apoio técnico, né? Exato. Desculpa, o grupo de peritos, né? O GAT... de repente você está traçando uma estratégia que o GAT não tem como te apoiar, né? Então, é preciso a gente ter um ambiente institucional onde também se promova esse amplo debate das prioridades institucionais de acordo com o reconhecimento, né, das nossas limitações. A gente tem limitações. E uma visão, e renovar a visão de independência funcional, né? Porque esse isolamento vem um pouco desse princípio, quer dizer, de uma visão que me parece completamente anacrônica do princípio da independência, não?
É verdade, acho que a independência funcional é um valor institucional, um valor do Ministério Público sagrado, né? Isso não é à toa, as coisas não são como são por acaso. Nós tivemos um episódio sobre isso. Quem não assistiu, vai lá procurar. Agora eu não me lembro o número, mas com o Procurador de Justiça, Carlos Roberto Jatahy. Confiram. Pois é, o Jatahy é o nosso papa dos princípios institucionais, né? E a independência funcional é sim muito importante, mas ela tem, claro, que ser pensada na atualidade, né? Num novo modelo, né? Como é que a gente concilia a independência funcional com as prioridades institucionais, né? Com as capacidades institucionais e com a unidade institucional, né? É essa contraposição clássica entre a independência funcional e a unidade institucional que esse debate se desenvolve. A gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, mas sempre tendo muito cuidado ao tratar da independência funcional, porque ela realmente é um valor, assim, sagrado. Muito caro, né? Muito aos promotores. Caro. É o episódio 19. Fui conferir aqui enquanto você falava. Pegando um gancho na sua resposta anterior, você mencionou aqui o STF, que tem uma pauta extensa, né, sobre proteção ambiental em ADPFs e ADINs, casos de repercussão nacional. O que nós podemos esperar dessas decisões? O STF tem sido chamado a responder por essa pauta ambiental. Isso é um mau sinal, né? Em primeiro lugar, quando a gente provoca diretamente o STF, né, partidos políticos que não tendo condição de avançar com a pauta ambiental no meio político propriamente dito e precisam se socorrer da Suprema Corte para uma afirmação última, uma última trincheira de proteção dos valores constitucionais do meio ambiente, é um mau sinal. Entretanto, o STF vem tomando decisões que fortalecem, sim, a pauta ambiental, quando, por exemplo, afirma a necessidade de representação paritária da sociedade civil no Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Quando afirma que o Fundo Clima precisa ser movimentado, precisa cumprir a sua finalidade institucional, né? Na proteção da Amazônia, da biodiversidade, quando exige a proteção dos povos originários Yanomami, por exemplo, né? Então, é muito importante, quando sai uma decisão do Supremo Tribunal Federal que afirma uma normatividade ambiental, né, isso para nós reverbera com muita força. A gente passa a usar essas decisões nas ações civis públicas, né, nas reuniões, e mostrar para o gestor no nível local que não tem para onde correr, porque isso já foi decidido em última instância pela Suprema Corte Nacional. Então, isso, de um certo modo, quando a decisão é pró-ambiente, claro que fortalece nossa atuação. Em muitos casos, a gente lamenta, por exemplo, né? Com o novo Código Florestal, que já não é tão novo assim, de 2012, né? Houve a permissão de instalação de aterros sanitários e equipamentos esportivos em áreas de preservação permanente nas matas ciliares dos rios, né? Que são áreas de preservação permanente. Essa norma foi impugnada por ação direta de inconstitucionalidade, essa e tantas outras do Código Florestal de 2012. Apenas após os grandes jogos, Olimpíadas, Copa do Mundo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade para dizer não pode equipamento esportivo na mata ciliar dos rios, mas os equipamentos já estão lá. Já estavam prontos, né? Fato consumado. Então, são decisões que, por um lado, nos ajudam na afirmação dessa normatividade ambiental, né? Mas por vezes tardam um pouquinho em relação aos fatos da vida. Um longo caminho a percorrer, mas importante é que esses passos já foram dados. André, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a seguirem o programa. Enviem seus comentários. Toda terça-feira um novo episódio está disponível no site da Rádio Roquete Pinto, no site da Amperge e no Spotify. Muito obrigado, Heloísa. Obrigado, Amperge. Obrigado, Roquete Pinto. Uma honra para mim estar aqui com vocês. Amperge convida. Com Heloísa Carpena.